Salve, salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Diego Perli aqui conversando a respeito de uma inspiração que me veio quando eu estava em uma Santa Missa, em especial próximo ao momento da Eucaristia, da comunhão, e eu estava refletindo muito sobre os que não creem. E eu estava de uma forma meio querendo me colocar no lugar do outro, refletindo a respeito do que pensam, né? E como que funciona o racional daquele que não crê em Deus, o ateu. E eu não consegui entender a motivação racional que leva alguém a não crer. Explico. Quando somos pessoas mais racionais, eu acredito que eu também seja, assim como grandes pensadores da história da igreja também o foram, nós ficamos com uma mentalidade muito objetiva e ao mesmo tempo muito quase chata, né? Quase metódica. Este é o método científico, assim fazemos, assim pensamos, e isso funciona assim, 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 assado, de uma forma muito direta. E eu estava refletindo desta forma. E de uma forma muito, talvez até inspirada, me veio o seguinte raciocínio que eu gostaria de apresentar aqui para vocês hoje, tá? Vou utilizar aqui um pouquinho o recurso do quadro hoje. Bom, existem dois cenários possíveis. No primeiro cenário, Deus não existe. Num cenário imaginando um mundo onde Deus não existe, como podemos explicar tudo? Então a gente tem ou Deus não existe ou Deus existe. Se Deus não existe, como que podemos explicar da onde viemos e o que estamos fazendo aqui e como surgimos? Bom, até onde eu conheço do que a ciência consegue nos trazer, em algum momento toda a matéria do universo esteve comprimida em um único ponto. Por quê? Não se sabe. O que veio antes desse ponto não se sabe. Da onde surgiu esse único ponto não se sabe. E o ateu não se preocupa com isso. Ele entende que hoje a ciência não tem resposta para isso, paciência, não tem, e eu estou tranquilo e eu vivo muito bem com isso. E aguardando, provavelmente a grande maioria dos ateus não é um cientista pesquisador do Big Bang, né, em específico. São poucos cientistas que estão em uma área da ciência tão específica quanto essa, né, da astronomia especificamente. Então há, claro, uma gama de observações que são feitas agora pelo telescópio Webb e tantos outros, né, que o Hubble também já trouxe e tudo mais, mas tudo bem, paciência para o ateu, não sei de onde veio, o porquê isso aqui está aqui, o que tinha antes e por que que de repente em milésimos de segundo, em uma fração de tempo ínfima, de repente isso aqui explodiu. Daí vem é até uma brincadeira, né, na ciência chamar de Big Bang, era um artigo mais tirando sarro, mas o termo ficou, né, e de repente essa matéria comprimida resolveu começar a se expandir. Isso, se eu não me engano, a última data científica
se eu não me engano, é 13,8 bilhões de anos atrás. Não sou cientista, tá, gente? Estou falando do que eu vi em Cosmos, tanto do Carl Sagan quanto do Neil deGrasse Tyson, do que eu vi em Netflix, em YouTube. Eu sou esse povão, talvez assim como você que está assistindo, que ama a ciência, ama a astronomia, ama tudo isso e por gostar tanto acompanha, por prazer, em querer saber mais, em ter uma curiosidade científica mesmo das coisas. Se eu não me engano é isso. Naquele Cosmos do Neil deGrasse Tyson, ele até mostra aquele calendário, né? Se, por exemplo, tudo fosse comprimido como se fosse em meses e dias, aonde estaria localizado cada acontecimento da expansão, né, do universo. Bom, então começou a se expandir e nessa expansão surgiram nebulosas de estrelas, e daí desse berço de estrelas surgiram galáxias, né? E foram se espalhando milhões de galáxias pelo universo, que ainda está em expansão. É isso? Ainda está em expansão. Milhões de galáxias, bilhões de estrelas e ainda mais bilhões de planetas se a gente for tomar, por exemplo, a Via Láctea, que é a nossa galáxia, como referência, e o sistema solar nosso como referência. Nós vemos que para uma estrela nós temos 8 planetas orbitando aqui, né? Então a gente pode imaginar que tem mais planeta que estrela, né? Que cada estrela pode ter uma gama, sei lá, 1, 2, 3, 10, 15 planetas orbitando, né? E no meio dessa história, resumindo, não vou ficar aqui um tempão, né, mostrando tudo, não cabe, mas surgiu a nossa estrela, o Sol, surgiu o nosso sistema solar, com os planetas orbitando. O nosso é a terceira pedrinha depois do Sol, então surgiu a Terra. Há alguns bilhões de anos atrás, se eu não me engano 5 bilhões de anos atrás, surgiu o nosso sistema solar, a Terra, a Lua, e uma gama de coincidências inacreditável das pedrinhas batendo no espaço ao longo de bilhões de anos. É muito difícil para o nosso cérebro entender isso, mas ao longo de todo esse passar de tempo, de todo esse espaço, e com uma gama de coincidências inacreditável, mas inacreditável assim, num nível tudo tinha que acontecer precisamente como aconteceu. É uma coincidência como, sei lá, você jogar um alfinete, está num helicóptero, você tem um alfinete na mão, você solta e tem um buraquinho lá embaixo, a quilômetros lá para baixo, e você acerta aquele buraquinho. Basicamente é esse nível de precisão e de coincidência, segundo a ciência, que teria que acontecer para estarmos aqui hoje. Se não tivesse Lua não dava certo, se não fosse essa distância com relação ao Sol não dava certo, se não tivesse Júpiter defendendo contra um monte de asteroides e com a força gravitacional dele não dava certo, enfim, toda a questão de tempo, de velocidade, de posicionamento, para hoje existirmos, tudo teria que ter acontecido exatamente como aconteceu, para daí hoje ter vida na Terra. E de repente também, todas essas coincidências, o ateu não se importa. Ele fala, aconteceu, que bom. Né? Houve essa gama de coincidências, que sorte tive eu de ser uma espécie que nasceu a partir dessa gama inacreditável de coincidências, de um ponto ínfimo que por algum motivo que não sabemos até hoje existiu e do nada começou a se expandir, e uma gama de coincidências inacreditável gerou o meu planeta e esse sistema, e também ele não tem problema com a vida.
Então, do nada, começou a surgir vida. Do nada, também a ciência não sabe e não se importa. Não se importa, gente. Eu sei que tem gente que pode às vezes falar, claro que se importa! Tem 1 milhão de pessoas, é que a ciência, ela não tem problema com a dúvida, diferente da religião, que quando não sabe explicar, fala que é a fé, e esbraveja. Só pelo esbravejar dá para ver o quão fora de si está e o quão fora do racional se está. E o quão se perde, né, no meio da discussão. Quando eu falo não se importa, eu estou falando com, sei lá, por exemplo, o roqueiro no quarto dele, falando que é ateu e vendo vídeo no YouTube. Não é nem lendo artigo científico, vendo vídeo no YouTube. E não estou julgando, é o que eu faço também. Enfim, eu amo rock também, mas eu estou falando, os não cientistas não se importam com o fato de hoje a ciência não explicar. Tá? É claro que tem cientistas que se importam e estão estudando e tentando entender da onde veio a vida. Hoje a ciência não sabe de onde veio a vida. E paciência, não sabe. De repente surgiu a teoria. Existe a teoria de ter vindo de outro planeta, né? Ter migrado de outro planeta, numa pedrinha, alguma coisa caiu aqui, super compreensível. Ou ter surgido, talvez, de descarga elétrica, de raios, que a Terra ainda era muito quente, com tempestades absurdas, vulcões para tudo que é lado, enfim. Ou ter surgido lá no fundo do oceano, é onde mais provavelmente surgiu, na água, lá no fundo do oceano, através daquelas fissuras que tem na crosta terrestre, onde sai como se fosse geysers, né, de calor, de lava e tudo mais, e dali, daquele ambiente propício, teria começado vida. Mas como? Até hoje a gente nunca viu não vida gerar vida. Ou seja, então recrie as mesmas circunstâncias. Recrie em laboratório aquele mesmo calor dentro da água, com um monte de pedra e lava. Você pode pôr isso lá. A ciência consegue. Né? Tem laboratórios gigantescos que conseguem recriar cenários absurdos. A ciência consegue fazer isso. Recrie pedra, vulcão, e fala, ó, e aqui com essa receita de bolo, se eu colocar esses elementos com esses aminoácidos, bem que aminoácidos não existia, né? Mas com essas coisas não vivas, surge vida. Não tem como. Não vida gerar vida. Nunca foi comprovado cientificamente, através de método científico, duvidando, que eu amo, eu acho correto o método científico, mas nunca aconteceu não vida fazer existir vida. Tudo bem, paciência. Aí a gente tem a evolução. De repente teve vida, e você teve bactérias, protozoários, né, vida mais unicelular, que foi evoluindo, 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 até a gente ter peixes, foi evoluindo, 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 até a gente ter anfíbios que começaram a sair da água, que foi evoluindo até a gente chegar no que hoje é o mamífero, né? Aves e tudo mais. E a mesma coisa, de alguma forma também isso tudo foi evoluindo para a vegetação e para plantas, isso tudo tirando Deus da história, né? Legal. Então, houve milhões de anos de evolução. A gente teve dinossauro, aí teve meteoro caindo na Terra, a gente teve 5 extinções em massa, tudo isso perfeitamente aceitável. Não estou sendo sarcástico, é o que eu acredito, já vou demonstrar aqui. Perfeitamente aceitável, comum, normal. E até mais ou menos 100 mil anos atrás, a gente começar a ter os primeiros Homo erectus, Homo sapiens,
na época também compartilhando o planeta com Neandertais, e pelo fato de sermos seres sociáveis, conversarmos, nos aproximarmos, mesmo sendo mais fracos fisicamente que os Neandertais, nós prevalecemos. Provavelmente a vida surgiu na África como Homo sapiens e nós fomos crescendo e prevalecendo. Os mamíferos tiveram a vez dele graças à extinção dos dinossauros. Mamíferos pequenos puderam ir evoluindo ao longo de muitos anos. Diego, como que você pode acreditar em evolução? Vamos lembrar que Mendel, que fez aquele estudo das ervilhas que a gente aprende na escola, era monge católico. Vamos lembrar que uma gama de cientistas era religioso. Então essas coisas surgem dentro da igreja. E não tem briga com a igreja. Ao contrário, a igreja trouxe isso ao mundo. Como é que vai ter briga? Enfim. Depois temos, então, homem. Homem, civilização, escrevendo, se reunindo. Estou adiantando bastante a história aqui, né? Mas se reunindo, fazendo civilização, fazendo cidade, começando a cultivar a terra para poder ficar estruturado no mesmo lugar e tudo mais. A gente pode jogar aqui 10 mil anos atrás, mais ou menos. O homem bem parecido com o que a gente tem hoje. Escrevendo, documentando, fazendo cidades, tendo casa, tendo família. O homem data de 100 mil anos atrás, né, a humanidade. Mas o homem civilizado, de alguma forma, com regras, leis, conversa, a gente vai datar aqui, tá? Não tenho uma certeza, mas acredito que de 10 mil anos atrás. E daí a gente teve a evolução da civilização. Então, pessoas e pessoas e pessoas convivendo e evoluindo, criando cidades e tudo mais. Para o ateu, estamos aqui ainda falando do cenário Deus não existe. Para o ateu, em algum momento, essa galera, esse povo, falou assim: como eu não sei explicar da onde vem o relâmpago, o trovão, eu não sei explicar da onde vem o sol, as estrelas, eu não consigo, eu estou aqui olhando e não tenho ciência, e o meu cérebro, ele quer explicar, ele quer explicação para as coisas, me dá agonia não conseguir explicar, então eu vou inventar que um ser superior inventou tudo, criou tudo, e fez com que o mundo existisse como é hoje, e fez com que raios caíssem, e fez com que esse mundo hoje estivesse aqui como está hoje na minha frente. Legal. E essa galera começava a escrever isso, ou a trocar de pai para filha, essa ideia de que existe um Deus, e cada civilização, cada grupo, tinha um grupo no Egito, tinha um grupo na Grécia, tinha um grupo no México, né? Tinha um grupo, enfim, e cada um ia criando o seu conjunto de fé, o seu panteão de deuses. E em algum momento, segundo o ateu, vou colocar aqui primeiro os nossos pais na fé, né, os judeus, segundo o ateu. Os judeus olharam para isso, copiaram essas histórias dos nórdicos, dos egípcios, enfim, copiaram essas histórias e fizeram a versão deles e botaram num livro, em papiros, né, enfim. E copiaram a história de Noé, copiaram a história de Adão e Eva, copiaram a história do Mar Vermelho, de Moisés, copiaram a história de Jó, enfim, olharam outras culturas, acharam legal a historinha e fizeram uma história igual, com algumas mudanças, porque na mitologia tal também tem esse alagamento, também tem esse fim do mundo, também tem um Messias, então
segundo os ateus, olharam para outras civilizações, copiaram a mesma coisa. Depois veio Jesus, eu acredito que Jesus histórico, ninguém pode duvidar que existe, tem mais material comprovando que Jesus histórico, como ser humano que nasceu na Terra, tem muito mais prova que ele existiu do que qualquer outra figura histórica mais antiga, do que Cleópatra, do que Alexandre o Grande, enfim, do que qualquer outra figura antiga. Jesus é extremamente comprovado que ele existiu, extremamente comprovado que ele morreu na cruz, e extremamente comprovado que, por algum motivo misterioso, depois de 3 dias da sua morte, seus discípulos ficaram extremamente motivados e passaram a gritar para todos os lados que Jesus ressuscitou. Isso, história. Nem estou falando de fé aqui. Historicamente, depois de alguns dias após a morte de Jesus na cruz, os discípulos ficaram muito motivados e a ponto de morrer. Não é motivado de, ai, tô alegrinho hoje. Não, a ponto de milhares de pessoas morrerem afirmando até a hora da morte que viram Jesus ressuscitado. Pessoas sãs de cabeça, não maluco. Pessoas que escreveram, se você lê a Bíblia, por exemplo, de forma sem desonestidade intelectual, você vê o quão São Paulo é inteligente. É inacreditável quanto ele é inteligente, quanto ele escreve. Não tem como você afirmar, com base no que você lê, que aquele homem é desequilibrado, ou é burro, ou é só empolgadinho. É absurda a profundidade da filosofia do que ele escreve, ou do que São João escreve. É inacreditável. E morreram falando Jesus ressuscitou. Pessoas mais inteligentes que eu e você, provavelmente. Enfim, segundo o ateu, houve um momento em que eles fingiram que, de alguma forma, veio o Messias e usaram isso como arma contra Roma para sair da opressão de Roma, segundo o ateu. E até hoje existe daí o cristianismo como muleta para conseguir as suas desculpas, as coisas que ele possa querer na vida, para conseguir poder na época da Idade Média, enfim, blá, 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 segundo o ateu. Tudo isso eu refleti em alguns minutos, e daí eu pensei em fazer esse vídeo. Falado fica muito mais longo, né? Mas na reflexão do cérebro acontece muito rápido. E eu pensei, caramba, é preciso ter muita fé para ser ateu. Eu preciso relevar uma gama inacreditável de coisas e botar na conta da coincidência uma gama absurda de coisas para poder validar o meu fato de... É quase que uma teimosia. É quase a criança mimada de bracinho cruzado, pisando no chão. Eu não acredito, não acredito, não acredito. Porque é absurdo. Enfim. Nem era para eu pôr tanta opinião assim nesse vídeo, era para ser mais frio, acabou ficando cheio de opiniões já minhas. Vamos para o outro cenário. Aquele que talvez você que está assistindo aqui não acredita, talvez não goste muito, mas vamos lá. Para quem acredita que Deus existe, houve um momento em que tudo era comprimido, e eu acredito que isso aqui era Deus. O que havia antes? Deus. Não, mas e antes do Deus? Na nossa fé, Deus é eterno. Ele sempre existiu. Sempre existiu. Não há antes. Não, mas tem que haver para você. Vai ver quando Carl Sagan fala sobre a planolândia, sobre os seres 2D. Que só vem em 2 dimensões, né? Para frente, para trás, para cima e para baixo. E como esse ser reagiria a um plano 3D.
E o que é o 4D, a quarta dimensão? É o tempo, provavelmente, né? Não é algo batido martelo. Mas nós estamos presos ao tempo linear. Eu acredito mais num tempo que é mais relativo, como Einstein diz, né? Um tempo que aqui pode passar diferente que em outro lugar, enfim, que nós não conseguimos entender quando presos na dimensão do tempo, enfim. Então, acreditando num tempo relativo, eu consigo acreditar num Deus eterno, que sempre existiu, não preso num tempo descrito como é tanto tempo que passou. É um tempo eterno, como se fosse circular realmente, né? Sempre aconteceu. Aqui estava Deus, e Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez, tarararararão. Deus disse, eu quero que tenha essas galáxias, eu quero que tenha esses planetas, essas estrelas, e eu quero que elas estejam nessa, e nessa, e nessa, e nessa, e nessa posição, desse jeito, porque eu tenho um plano. Não é coincidência. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o ontem, o hoje e o sempre, eu sei tudo o que aconteceu, acontece, acontecerá, eu sou o senhor do tempo e eu entendo como eu quero que as coisas se distribuam. E ele criou o firmamento, as águas e tudo mais. Aí, o cara, vou falar bem sério agora, o cara que não quer acreditar a todo custo, que luta para não acreditar, ele vai falar, não, Diego, mas eu já vi que tem gente que fala que a Terra tem só 6.000 anos, e Terra plana, e que Adão e Eva, e o paraíso, e não sei o que. Gente, até a própria Igreja Católica assume que isso é possível. Tem alguns itens do catecismo que mostram que alguns livros do Antigo Testamento são aceitos como alegorias, exemplos, como coisas fáceis do povo entender algo. Como que Deus, eu sei que é meio que esquisito eu te falar isso, mas só para te ajudar a entender. Tenta se colocar no lugar de Deus e você vai explicar para um povo de 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, como que foi criado o mundo. Como é que você ia começar falando disso aqui, gente? E falando para um cara poder daí espalhar para todo mundo, não faz sentido. Então, as alegorias são necessárias para uma boa explicação. E eu acredito que muita coisa do Gênesis, como a história de Noé, a história de Jó, ou a história da criação do céu e da terra, são alegorias de amor, do amor de Deus por nós. São exemplos, ideias, histórias para nos dar um sentido para o porquê aquilo aconteceu, e não literais. Não uma cobra falante enrolada numa árvore oferecendo uma maçã. E sim, um exemplo de como o demônio tenta a gente e como que é a origem do homem que veio do nada e ao nada volta. É muito mais profundo, filosófico do que um estudo científico, gente, pelo amor de Deus. Não tem como dizer que a Terra tem 6.000 anos. Não tem como. Ninguém está aqui defendendo isso. Eu acredito firmemente nisso aqui, na expansão, em tudo aquilo que o James Webb observa, em tudo aquilo que o Hubble observou, em todos os estudos que vemos, os sérios, eu acredito. E ao mesmo tempo acredito que não é coincidência. É muito esquisito acreditar nessa coincidência, mas enfim.
Aí Deus criou o Sol e os planetas, e pôs Júpiter lá naquele lugar para nos ajudar a defender, e pôs a Lua aqui, e fez umas pedrinhas bater na outra para dar bem certinho, e Deus criou vida, e Deus permitiu que a vida evoluísse e fizesse o peixinho, e foi fazendo toda essa prova de amor por nós, nos ajudando e nos apoiando a chegar aonde estamos. E toda essa evolução aconteceu e Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Deus criou e orientou as comunidades a crescerem e a se orientarem, estando num mundo populado por aquela espécie que ele escolheu para ser sua imagem e semelhança. Deus escolheu um desses povos para ser o povo dele. Por quê? Aí também é outra dúvida que muita gente tem. Por que Deus não aparece fisicamente, então, e fala com a gente diretamente? Por que tanto mistério? Por que tanta alegoria? Por que as coisas serem desse jeito? Porque se eu fosse Deus, eu apareceria e falaria. Primeiro, respeito. Você não é. Você é criatura ínfima. Você é formiguinha. Você é formiguinha querendo entender, como se fosse como uma formiga querendo entender fórmula de Bhaskara. Você não sabe o que está acontecendo no mundo, você não sabe, nós não sabemos nem a metade das coisas. Então calma. Segundo, se ele aparecesse e falasse diretamente conosco, basicamente, aonde está o livre-arbítrio aí? Aonde está a escolha? Aonde está a decisão de amar? Aonde está o esforço de ter fé? Aonde está a minha vontade de amar e de acreditar e de me doar mesmo por aquilo que eu não entenda? Tem uma gama de coisas aí. Terceiro, ele é onipotente, para de pôr regra. É horrível falar que é alguém, mas vamos só para entender. É alguém que faz o que quer e não deve satisfação para você. Não deve. É que ele ama tanto que a gente fica mal acostumado. Mas no fundo não deve satisfação para a gente, certo? Enfim. Porque ele quis, ponto. Ele achou melhor escolher um povo, os judeus. Vou pôr aqui a estrela de Davi. E para esse povo, ele resolveu revelar a sua palavra. E resolveu revelar através de alguns homens em específico. Então, ao invés de aparecer e falar com todo mundo com um megafone, ele resolvia escolher um cara, deixa eu falar contigo. Agora fala pra galera. Agora fala pra galera. E assim ele foi fazendo em várias gerações. Isso 4.000 anos atrás, aí 3.000 anos atrás, não antes de Cristo, atrás, ou seja, 2.000 anos antes de Cristo, 1.000 anos antes de Cristo. Ele falou com Abraão, falou com Moisés, e as coisas foram acontecendo. Chegou em determinado momento, esse mesmo Deus percebeu que precisaria vir na Terra para nos salvar dos nossos pecados. E ele criou profetas, Isaías, Jeremias, enfim, um monte de profeta ficava falando, ó, vai vir um Messias, tá? E no ano 0 veio Jesus Cristo. Veio à Terra porque ele quis e não te deve satisfação, e ele resolveu se doar por amor a nós para nos salvar dos nossos pecados. E isso ele fez e ressuscitou. E ao ressuscitar, motivou todos esses seguidores a espalharem a palavra dele. E se você é judeu, você ainda está esperando o Messias, todo respeito a você. Se você é católico como eu, você sabe que depois disso, já no ano 100, cento e poucos, a igreja já era chamada católica,
já tinha bispos, papa, diácono, padres, com esses nomes, tinha missa. E lá pelo ano 400, né, o imperador lá de Roma se converteu e aceitou o cristianismo como religião oficial. Aí veio, né, aí na época tinha Santo Agostinho, já tinha passado todo aquele suplício de assassinato de cristão em massa. Mas enfim, depois a igreja virou oficial de Roma, aí veio a Alta Idade Média, que a gente aprende no colégio, né? Um monte de santos, a igreja católica escreveu a Bíblia, arrumou, né, os livros como são vistos hoje. Lá pelo ano 1000 teve um santo que organizou os livros em capítulos e versículos como vemos hoje. Então foi tudo organizado assim. Aí houve o cisma do Oriente, Igreja Ortodoxa, Baixa Idade Média, veio São Francisco de Assis, em 1200 e pouco. Daí, em 1500, veio Gutenberg inventando a mídia impressa para daí imprimir bíblias em massa, e logo na sequência a Reforma Protestante com Lutero, Calvino e a Igreja Anglicana. E daí foi se criando um monte de derivações da Igreja Cristã, e a Igreja Católica se mantém como sempre até hoje. Essa é a versão do mundo aonde Deus existe, o Deus católico, vamos dizer assim, existe, e como as coisas se sucederam. Numa mente racional como a que eu acredito que tenho, a mim, Deus existir faz mais sentido científico, faz mais sentido lógico, óbvio, literal. A prova tem muito. Cara, prova científica de que Deus existe, eu acho que se eu pudesse dar opinião, se eu pudesse ousar dar opinião na, nas decisões de Deus, eu acho que ele deu até demais. Entenda assim, para cada santo católico ser canonizado, ser chamado santo, é preciso de um milagre para ele ser beatificado e um milagre. Milagre, eu quero dizer, algo inexplicável que aconteceu, geralmente na área da saúde, e que cientistas não religiosos investigaram a fundo e não conseguem explicar aquilo. É isso. Tem 30 mil santos na Igreja Católica. O que nos leva a pensar que só aí tem mais de 60 mil milagres inexplicáveis. O Santo Sudário, os cientistas já cortaram um pedaço, já investigaram o negócio, parece que saiu uma bomba atômica para poder imprimir no tecido daquela forma o rosto de Cristo. Inexplicável, um tecido de 2000 anos atrás, Sudário de Turim. Vai ver sobre Nossa Senhora de Guadalupe, como que naquele tecido daquele índio San Juan Diego foi impresso até no olho de Nossa Senhora, que está impresso na vestimenta, dá para ver até o reflexo do próprio San Juan Diego, na íris, de um tecido chechelento, vagabundo de índio, feito com planta trançada. Como que aquilo foi gravado na veste? De forma inexplicável. Os milagres eucarísticos, vai ver o milagre de Lanciano, outros milagres eucarísticos aí que existem, aonde tem o mesmo tipo sanguíneo do Santo Sudário e o mesmo DNA. É uma gama de milagres inacreditável. A Igreja Católica, ela se expõe demais. Ela afirma que isso aqui é de Deus, é inexplicável, e fala: ciência, olha nos teus seus microscópios mais potentes e faz todas as análises químicas que você quiser. Eu só estou te falando que isso aqui foi Deus, a prova que não foi. E é só você conseguir confirmar que uma dessas coisas é mentira que você derruba a maior instituição do planeta. Olha a moral que você, cientista, vai ganhar,
Por que que ninguém fez? Então é isso, gente. Essa reflexão, esse raciocínio que eu queria trazer hoje, de como eu vejo o mundo. Coloque aí nos comentários, eu posso ter cometido uma gama de erros, principalmente de precisão, de exatidão, de exatamente, mas aqui a ideia é um leigo falando sobre conceitos do que eu imagino das coisas. Tenta pegar o teor da minha fala e não a precisão de cada micro coisa do que eu falei e comece um debate aí, vamos conversar a respeito de se isso que eu falei faz sentido ou não, tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.